Pessoal, eu vou partir para as perguntas aqui que estão chegando da plateia. Se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta, ainda dá tempo. Eu vou fazer 3 perguntas de uma vez, tá? Para também já ser sintético, a gente está chegando no final do nosso horário aqui. Então, a primeira pergunta da Eliane, ela diz assim: a liberdade é fundamental para o homem. Então, como educar para a liberdade? Essa é a primeira pergunta. Como educar para a liberdade? A Ana Lúcia diz: no livro, Carron fala que a beleza, estar diante da beleza, quebra nossas barreiras, nos desarma. Diante da situação política que vivemos, é difícil ver a beleza nesse cenário. Eu só vou acrescentar um dado aqui da questão da pergunta da Ana. Vou aproveitar o gancho, só para colocar alguns dados que mostram justamente essa dificuldade, né? A gente está vivendo uma crise moral e política enorme. De um lado, a gente tem a Lava Jato aí, que nos mostra, que nos expõe um nível de corrupção absurdo. De outro, que é decorrente disso, tem uma crise de representatividade, né? As pessoas não acreditam mais na política, nos políticos, não sabem quem votar. Já um fenômeno que já tem vindo de eleições passadas até hoje, nas eleições municipais, quer dizer, menos de 2 anos atrás, a gente está falando, a soma de votos nulos, brancos e abstenções já havia superado o primeiro ou o segundo colocado na disputa para prefeito em 22 capitais. Dados do TSE. Quer dizer, é um negócio monstruoso, né? No final de 2017, a FGV fez um estudo que mostrava que 80% das pessoas disseram desconfiar dos políticos eleitos e das siglas. A gente viu uma pesquisa que saiu essa semana, pesquisa de corrida eleitoral para presidente, em que os votos brancos e nulos são maiores do que os candidatos que lideram a corrida presidencial, né? Então, nessa situação que a Ana está colocando, como podemos retomar o caminho para onde olhar, diante de uma situação como essa? E, por fim, a pergunta do Max Queiroga. Primeiro, ele agradece o seu convite de estar aqui. Depois, ele parabeniza os dois pelo conhecimento no assunto, pelas respostas. E ele faz uma pergunta. Eu não conheço o livro, mas eu percebo que o livro está direcionado ao terceiro setor. Acho que é das obras, né, que estava falando. Como fica, então, o primeiro e o segundo setor nessa ideia do livro? Alguém falou sobre a educação dos filhos, né? Eu vou ser bastante breve. Eu relato para algumas pessoas que eu estou ficando um cara meio chato e eu fico meio preocupado com relação a isso. Lá no meu gabinete, quando você vai lá, tem uma plaquinha de não tiramos xerox. E é o gabinete do cara chato. É o único, esse vereador não tira xerox. Não é, eu não posso tirar porque o xerox não é meu. É por bem comum, então eu não posso tirar xerox de currículo, eu não posso. Mas eu sabia isso não. Mas você vai ficando chato quando você vai descobrindo as coisas, né, mano? Você tem que procurar se corrigir. E eu percebi com o tempo que a corrupção, e aí já entro na esfera da corrupção do nosso país, ela não está só na política, na é verdade? Ela está na nossa sociedade, está enraizada na nossa sociedade, é cultural. E por que eu falo isso? Eu me recordo que nós tínhamos o Colégio São José lá, né? E aí já vou respondendo as 2 perguntas. Um juiz de direito, eu percebi que o juiz só falava da corrupção na política e o delegado falava da corrupção na política. E aí era eu o político, aí pronto, sai daqui preso. Tá lá? Cadê ela? Não foi isso? E aí eu falei pro juiz, perguntei para ele se ele era juiz de primeira instância, ele disse que sim. E aí eu disse para ele, para você prosseguir, alçar voo na sua carreira, para você ser desembargador, o que você precisa? E aí eu não deixei nem responder, eu respondi para ele. Você precisa de uma indicação do governador, senão você não vira desembargador. Indicação política. E como eu posso acreditar no julgamento de alguém que foi indicado pelo governador se pegar um processo que venha penalizar o governador ou então um amigo do governador? Não é? Então,
o desembargador ali, ele fica numa situação, né? Porque ele não foi concurso, né? Foi indicação política. Eu disse para ele, pior ainda, a Suprema Corte desse país. Se eu tenho a carteirinha da OAB e sou amigo do presidente da República, eu posso virar um ministro do Supremo. E aí o juiz de primeira instância condena, o juiz de segunda instância condena, e aí o Supremo pode absolver. Como alguém que nunca julgou pode absolver e dizer que o julgamento de primeira instância e de segunda instância foram errados? Que país é esse? Aí eu disse para o delegado, se ele conhecia a Praça Lauro Gomes, aqui no centro da nossa cidade. Disse que sim. Eu disse para ele se ele já havia ido lá, comprado produtos, disse que não. Mas eu disse para ele que seguramente muitos policiais já deveriam ter comprado alguma coisa ali na Praça Lauro Gomes. E nenhuma, quem conhece a Praça Lauro Gomes aqui, 25 de março, são todos produtos ilegais. São produtos, com a maioria deles, contrabandeados, produtos pirateados. E nós convivemos com isso. Nós convivemos com isso como se isso tudo fosse legal. E aí eu volto para a educação dos meus filhos, preocupado com isso tudo, viu, gente? Porque, como eu disse, a corrupção ela está enraizada na nossa sociedade. O político, ele não é um extraterrestre que caiu aqui e virou político. Não prestou concurso para ser político. É alguém que saiu do seio da nossa sociedade. E aí você fica preocupado, né? O filho está ali, o outro amiguinho fura fila, não pode furar fila, volta aqui. Não pode, então você tem que mostrar para ele que não pode ser Gerson, não pode levar vantagem, não pode, né? Você fica um pai chato, né? E às vezes eu entro em conflito, porque a gente fica tão chato e fica tão preocupado com a criança não levar vantagem, fazer o certo, agir corretamente, que a gente fica preocupado também e se pergunta, como será essa criança quando crescer? Será que nós estamos criando um bobo para uma sociedade tão esperta? Sim, eu sou pai. Então, é um dilema, quem perguntou dos filhos, sobre a criação dos filhos, viu? É um dilema muito grande. Eu não tenho a resposta certa não, mas eu procuro fazer aquilo que meu coração manda, ensinar o correto e ser o mais rigoroso possível. Mas é isso, eu acredito que a política tem jeito. Quando nós começarmos a fazer isso, discutirmos política, discutirmos em casa, na escola, fazer com que as pessoas comecem a acompanhar. Se eu perguntar, tem muito pessoal todo de São Bernardo aqui, se eu perguntar o nome dos 28 vereadores, só quem não milita na política não pode, mas se eu perguntar o nome dos 28 vereadores dessa cidade, quem consegue responder? Então, nós precisamos começar, porque os nossos parlamentares, e aí na esfera municipal, estadual ou federal, são pagos por nós, são funcionários nossos, estão lá para nos servir, não para se servir da coisa pública. Então, nós precisamos saber quem são e precisamos cobrá-los e fiscalizá-los também. É isso, tá bom? Bom, vou para concluir, né, também, tento falar tudo aquilo que queria falar para finalizar. Primeiro eu parto da última pergunta, porque o livro fala das obras, fala do terceiro setor, mas se vocês, é como tentei um pouco mostrar, lendo alguma coisa, etc., mas é muito mais rico. Essa parte do terceiro setor é uma parte, talvez é uma pequena parte, porque tem toda a primeira parte que eu falei, que fala do contexto, né? Deu uma acenei um pouco ao contexto político, ao contexto no qual vivemos, o iluminismo, etc., que é um pouco mais difícil, então precisa começar o livro com calma, paciência, não é como o Facebook no celular, assim, tudo rápido, porque pede um empenho também. Mas para nos acostumar a voltar a ler, que é bom para a gente, né? Então, tem essa primeira parte que assim. Depois fala do eu, essa coisa fantástica que fala do eu, retomando Don Giussani, a descoberta do eu. Porque não existe um homem que dá valor a algo
se não é através de um eu que volta a viver. É como quando você está apaixonado. Quando éramos jovens, tipo, a primeira paixão. Você volta para casa, abraça tua esposa, abraça tua mãe, você vê o cachorro, você vê tudo, você conhece, você dá valor às coisas. Por quê? Não é porque está tudo cheio de fogo, porque o teu eu começou a vibrar como nunca. Por isso, nesse momento estamos vivendo uma violência tão forte. É mais que uma bomba atômica, porque não se vê essa violência. É quando a gente está em casa, olhando televisão, na internet, é uma violência que te absorve, te reduz o eu, amassa o eu como se fosse um papel, sem a gente se dar conta. Por isso é tão violenta, mais violenta que uma bomba. Porque nos reduz, nos afasta do nosso eu, nos torna mornos, alienados, sem que a gente se dê conta. Por isso temos toda essa parte do contexto, é fundamental do livro. Não é só o terceiro setor, não. Tem toda essa parte que é fundamental para a gente se dar conta, não para nos assustarmos, mas para a gente dar valor, como eu falei, a um gesto da caritativa, ao se encontrar como hoje, como retomar o caminho. Então, estou respondendo a outra pergunta. É fazendo isso. Porque nós, se não fazemos nada, não é que não vai acontecer nada, a nossa vida prossegue até o florescer de tudo e vai se cumprir tranquilo. Não. Se não fazemos nada, o nosso eu se amassa como um papel para ser jogado no lixo. Porque não que alguém chegue e te jogue no lixo. É que você não se dá mais valor nem a você mesmo. Então é assim que podemos educar os filhos. Amando o nosso eu. Nós, sendo educados, educamos eles. Esse é o caminho. E depois o caminho que eu queria falar dos corpos intermédios, que temos que voltar a estudar a doutrina social da igreja, essa coisa, os corpos intermédios. Por quê? Porque os partidos, os sindicatos, nós temos uma associação que se chama Companhia das Obras, que também nós não damos valor a isso. Porque os corpos intermédios são associações, pessoas que se juntam. É dessas discussões que nasce o ímpeto de uma pessoa que vai na política. O elo entre a política e o povo e as pessoas, as exigências, é dado pelos corpos intermédios, que agora foram esvaziados, não existem. Existem por nome. Os partidos são fragmentados, os sindicatos são corporativistas. Então temos que dar de novo valor, porque eles tinham valor sim, de ajudar os políticos. E os políticos tinham um elo com a gente comum, com o chão, com a rua, através dos corpos intermédios. Esse aqui é um exemplo de corpo intermédio, das pessoas se associarem, de discutir coisas. Porque quando a gente discute, ajuda o Julinho no mandado dele. Ele não tem que inventar coisas. Ele é cobrado também para essas pessoas que se juntam para ajudá-lo, não só para cobrar. Mas isso aqui é fundamental, a retomar o valor dos corpos intermédios, porque a crise dos partidos e a crise da política depende disso, que é, tendo o eu se reduzido, se reduz tudo depois. Nós ficamos em casa tranquilos, temos que votar o presidente. Então, para dar o valor a tudo, é o caminho que fizemos hoje. Isso está tudo no livro. Brincadeira, não é que está tudo no livro assim. Mas tem várias coisas que são como retomadas no livro. Não é só o terceiro setor, não. É uma riqueza para a gente poder fazer esse trabalho que estamos fazendo hoje. Para a liberdade, eu acabo lendo uma coisa que está na página 217 do livro, sobre a liberdade, porque também é uma palavra que precisamos entender, descobrir. E tem toda uma parte que Caron retoma. Ele cita uma poesia de Tagore. Ele fala assim: neste mundo, aqueles que me amam
procuram por todos os meios manter-me preso a eles. O teu amor é maior que o deles e ainda assim me deixas livre. Isso aqui é aquilo que eu aprendi, estou aprendendo do que é a liberdade. Alguém que eu olho, que eu sigo, que está presente, que quer o meu bem, que me ama, mas não me mantém preso a ele. Me faz descobrir e me dá todo o tempo para eu descobrir esse coração, esse critério que eu tenho dentro de mim. É seguir alguém fora de mim que me ajuda a descobrir esse meu eu. E assim me deixa livre. Aí aprendo a ser livre. E assim eu posso ter um olhar, aprender a olhar para crescer os meus filhos livres, os meus amigos livres. Não para que eles sejam presos a mim. Muitas vezes nós não nos sentimos bem quando nossos filhos estão aqui presos, né? Temos medo de deixá-los ir. Mas quando eu tenho essa certeza dentro de mim, que eu posso apostar no coração deles, eles veem isso. Eles percebem isso. Eles crescem diferente. Se você está preocupado só em mantê-lo ligado a você, ou se você está tão certo que não quer que ele continue olhando só para você. Você quer que ele olhe aquilo que você olha também. Se eu não olho para ninguém, só olho o meu filho, sufoco ele. Isso é o caminho também da liberdade, né? Que é para a gente aprender, dentro de uma comunidade, nós podemos ajudar a isso. É um gesto como hoje, eu agradeço de novo, porque é um exemplo disso, que se multiplique, que não é uma coisa assim esporádica para apresentar um livro só. O valor do livro é para que possa acontecer isso. Obrigado.